Fala galera, hoje eu vou responder perguntas que o pessoal fez esses últimos dias sobre solver. A grande maioria das pessoas no Pot Limit Omaha ou no poker não sabe o que realmente é um solver. Até alguns daqueles que se intitulam profissionais confundem o que é o solver e eu vou falar um pouco sobre isso. E também falar sobre a questão de solver para five cards. Existe, não existe? Quando deve vir? Como é que funciona? Então vamos lá, vou tentar explicar da maneira mais fácil possível. Existem alguns programas auxiliares hoje que a gente usa para nos ajudar no estudo, ou melhorar nosso estudo. E entre eles existem vários que você já deve ter contato, que são aqueles programas que calculam a equidade das mãos pré-flop. Você joga ali uma mão versus uma mão e ele te dá que essa mão tem X% e essa tem X%. Mas isso nada mais é do que uma análise matemática de uma mão contra outra se elas forem em all-in. Ele não leva em consideração nenhuma outra hipótese a não ser isso. Se você está em posição, se você não está em posição, que sizes você pode usar, quais são os stacks efetivos, a tendência de um jogador ou outro. E é isso, tentando explicar de maneira simples, que um solver faz. O solver é uma superinteligência, um supercomputador, o qual joga uma mão contra a outra e te fala quais são as melhores decisões que você deve tomar encarando aquela mão ou aquele hand. Ele é muito mais complexo do que uma simples mão de equidade versus equidade, porque ela leva em conta uma série de outros fatores e para isso simula trilhões de vezes aquela situação para saber qual é a mais lucrativa. Uma outra questão muito importante, que a base do solver é que ele joga uma mão contra outra, uma mão contra um hand, ou a textura de um board contra uma mão. Estou tentando explicar da maneira mais simples possível. Quando você estiver jogando, simula que você está jogando um ótimo jogador contra um ótimo jogador. E aí ali ele aplica qual é a melhor decisão para você tomar com aquela mão que você está colocando naquela situação. Ele simula trilhões de vezes, analisa todas as mãos que podem enfrentar, como que pode acontecer e te diz qual é que é a melhor estratégia para você tomar diante daquela mão. O solver é um programa bem complexo, ele demora para rodar uma mão, muitos computadores normais não funcionam para rodar uma mão, rodar um solver, e inclusive nós alugamos um servidor, que é um computador no exterior, com muita potência e aquele computador roda uma mão e uma situação, na verdade, e te fala ali que aqui é melhor você aplicar esse size ou aquela situação fazer isso ou fazer aquilo. Ele simula trilhões de vezes, destrincha toda a mão e te mostra com que mãos ele betaria, com que mãos ele daria check, com que mãos ele faria um size ou outro. Então, ele é um pouco mais complexo do que se imagina. Levando como pressuposto que ele simula duas pessoas muito boas jogando, jogadores ótimos jogando, você tem que levar em conta que a grande conversa dos jogadores e que fala um pouco sem conhecer, que é o jogo GTO e o jogo explorativo. O jogo GTO é um jogo de solver. O jogo GTO é aquele jogo onde qual é a melhor decisão a se tomar jogando um ótimo oponente contra um ótimo oponente. Qual mão ou qual situação, qual decisão tomada naquela mão vai ser a mais lucrativa, vai trazer mais valor esperado. É isso que o solver faz. Aí sempre tem aquela pergunta, mas qual é que é o melhor jogo? É o GTO ou é o explorativo? E aqui está uma outra grande questão que até regulares, que se intitulam profissionais e que dão coach, inclusive, não sabem diferenciar e não sabem nem o que é um solver, na verdade, no fundo dele, na raiz dele. Acabam cometendo gafes aí no mercado, inclusive no ensino. Para você jogar de forma explorativa, para você explorar um jogador, você precisa saber o quê? Saber exatamente qual é o padrão perfeito daquela jogada. Depois que você souber o padrão, você vai saber como explorar aquele jogador. Como é que você vai explorar um jogador se você não sabe se ele está jogando de uma maneira perfeita ou está desviando da maneira perfeita? Você explora um jogador
quando aquele jogador está desviando o padrão a ser jogado. Em outras palavras, você vai jogar de uma maneira diferente com um jogador que abre as mãos perfeitas que ele deve abrir de UTG. O cara abre 8%, 10%, 12% do UTG. Você vai jogar GTO contra aquele cara, contra aquela mão, contra aquela situação. Agora, estou falando de números banais aqui, só para você começar a entender. Se aquele cara abre de UTG 30% das mãos, ele está desviando. Mas você sabe que ele está desviando porque você sabe que o padrão do TG é abrir poucas mãos. Não é tão simples assim, mas eu estou querendo mostrar e explicar para vocês o que é um solver, o que envolve o jogo explorativo e o jogo GTO. Então, de nada adianta falar que você explora ranges ou que você explora jogadores, sendo que você mal sabe o que é um solver ou qual é a linha perfeita que um solver jogaria o GTO para aí sim explorar os jogadores. Explorar um jogador não é falar, ele abriu de posição inicial, ou ele tribetou, ele está em cima e eu vou explorar os boards baixos. Isso é muito mais do que isso. Então, o solver é isso, é uma ferramenta avançadíssima, a qual você pode se tornar um autodidata jogando com ela, porque você vai poder simular todas as situações em todos os boards que você quiser e também, sabendo disso, sabendo o perfeito, você vai saber qual é a melhor situação para jogar contra oponentes que desviam e aí sim jogar de maneira explorativa contra esses jogadores. Um outro exemplo banal que eu vou facilitar para você entender essa dinâmica é, por exemplo, você está numa situação de river e você sabe que se você betar meio pote é a melhor jogada naquela situação porque você vai fazer um range de mãos mais fraco te pagar. Beleza? Então, eu vou betar meio pote aqui porque contra um jogador ótimo, eu sei que ele vai ter um range que vai me pagar, um range que vai foldar e eu vou ganhar mais dinheiro betando meio pote, porque existe um range ali que vai me pagar. Isso é jogar, estou simplificando a maneira, estou jogando GTO contra esse cara num river. Agora você está na mesma situação com o mesmo board contra um jogador que joga, que paga de qualquer maneira, com qualquer mão que ele tiver, ele paga. Por que você vai jogar e betar meio pote contra aquele cara? Se você sabe que se você betar pote, ele vai pagar mesmo assim. Com as mãos que ele paga pote, ele paga meio pote. Então, você aumenta o size e ganha mais dinheiro com isso. Então, o poker é tudo uma mescla de GTO, de explorativo, de você entender como funcionam as coisas num jogo perfeito contra um jogador regular perfeito e jogar de maneira diferente contra os outros jogadores. E é para isso que o solver cria monstros. É para isso que o solver funciona criando monstros do jogo, porque os caras masterizam tanto aquilo, podem estudar em casa e masterizar tanto isso que os caras sabem exatamente os movimentos perfeitos que tem que fazer com a repetição e com o estudo que ele fez diário ali sobre isso. Outra coisa é que solver é uma ferramenta bem cara. Ela é cara para você comprar ela e é cara para você ter um servidor que rode ela. Então não está acessível a todo mundo. O solver hoje ele existe para 4 cartas no Pot Limit Omaha. Ele não existe para 5 cartas. Quando isso vai existir, se é que vai existir, eu não sei e nem tenho ideia disso. Uma das coisas que eu imagino que de repente nem possa existir num futuro próximo é porque a quantidade de mãos do Five Cards é muito maior do que 4 cartas e precisaria uma super máquina para simular isso de uma maneira rápida e eficaz. Então, eu não sei quando isso enquanto isso deve sair. Por enquanto, se usa o solver 4 cartas para você analisar situações próximas, mas mesmo assim você tem que ter a clareza total que o Five Cards vai mudar muita coisa em muitas dinâmicas. Mas é bom para você ter uma base, para você começar a ter clareza de alguns movimentos que o solver faria ali no 4 cartas. Então é isso, o solver é um pouco mais complexo do que o pessoal imagina e ele é uma ferramenta bem diferente de que um Hand to Note, um Poker Tracker ou um Hold'em Manager que armazena as suas mãos e você pode ver ali, ou até que um Odds Oracle que te mostra algumas simulações e tem lá, o Pro Poker Tools tem um ranking de mãos e algumas pessoas jogam com aqueles rankings de mãos achando que aquilo é uma lei das mãos que você deve ou não jogar. É muito mais do que isso, como eu falo em todos os meus vídeos, o poker você domina, aprende ele em 5 minutos, leva uma vida para dominar, porque tem muita situação, muita informação, muito programa auxiliar, muita simulação, muita repetição e muita coisa. E além de tudo isso, como se fosse um conteúdo super complexo, que você tem uma vida para estudar, ele é absolutamente mutável, que de 6 em 6 meses as linhas trocam
e o que era verdade hoje não é. Ali na frente, logo depois. Então, é muito mais do que isso, por isso que eu estou há 15 anos jogando pôquer, 18 anos jogando pôquer, há 5 anos estudando massivamente e estou muito longe de chegar do topo da onde eu quero e tenho muita coisa para aprender dia a dia. E estou totalmente com a mente aberta, sempre para falar com pessoas que querem somar ideias e trocar ideias sobre a evolução do pôquer e a evolução do mar. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa é só perguntar aqui embaixo que eu vou estar respondendo assim que possível.